igreja do começo até o último dia da sua vida. Se a gente perceber bem, a vida deste homem foi dedicada simplesmente, totalmente para a igreja de Jesus Cristo. O Papa Bento XVI, seu nome de batismo era José Aloísio Ratzinger. Ele nasceu no dia 16 de abril de 1927, num sábado santo. No mesmo dia que ele nasceu, ele já foi batizado. Ele nasceu numa cidade da Baviera, sul da Alemanha. A Baviera, que é famosa, conhecida no mundo inteiro pelas suas cervejas, muitas delas produzidas pela igreja, pelos monges, pelos frades alemães. E desde pequeno, o jovem Ratzinger já sentia uma atração, um amor pela igreja e por Jesus Cristo. Ele nasceu numa família muito católica. O seu pai era um policial e a sua mãe trabalhava, antes de se casar, em hotéis como cozinheira, trabalhando na cozinha. Além do jovem Ratzinger, da criança, que ele é o mais novo, filho mais novo do casal, ele também tinha mais dois irmãos. O irmão mais velho, que também se tornou sacerdote, foi ordenado junto, sacerdote, os dois foram ordenados juntos, e uma irmã, Maria, que dedicou toda a sua vida em cuidar do irmão. O irmão Ratzinger, o irmão Josef Ratzinger. E ele já começou a sentir no coração, então, chamada vocação que o Senhor lhe fez. Portanto, a sua juventude não foi fácil, porque eles tiveram que lidar com um momento muito, assim podemos dizer, crítico no seu país. Adolf Hitler, com seu nacionalismo, levou a muitos ao que nós chamamos de nazismo. Os pais do Papa Bento eram antinazistas. Tiveram até que se mudar para outros lugares, porque não aceitavam, de modo algum, a imposição de Hitler, que estava começando então a Segunda Guerra e a destruir todas as realidades ali que nós já conhecemos da história. Portanto, já na adolescência, infelizmente, teve que se alistar na juventude hitlerista. Ele, contra a sua vontade, como vai dizer na sua biografia. E ele, num determinado momento, conseguiu desertar. Mas quando desertou, foi preso. E estava pronto para ser morto. Ele conseguiu escapar. Então, ele narra na sua biografia os horrores do nazismo. Inclusive, viu o seu próprio pároco ser açoitado por vários soldados nazistas. Mas isso não o tirou do seu sonho de ser sacerdote. Estudou, se preparou, e ele com seu irmão foram ordenados juntos, no dia 29 de junho. Eu não me recordo agora o ano, mas em 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Josef Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, começou então a seguir sua vida, mas uma vida no sacerdócio, mas também naquilo que ele mais gostava de fazer, estudar. Ele estudou muito, obteve mestrado, doutorado, e mesmo como sacerdote se tornou um professor famoso na universidade. Já o seu irmão, Georg Ratzinger, era um apaixonado pela música. Aliás, os dois eram apaixonados pela música. Ratzinger tocava piano, o Papa Bento XVI tocava piano, era um apaixonado pela música, gostava de participar de concertos musicais, era um apaixonado por Mozart, Bach, esses compositores clássicos, que alguns deles são conhecidos também por nós. Mas o irmão assumiu para si o gosto pela música e se tornou então maestro na Catedral de Regensburg, na Alemanha. Ele liderou por muitos anos o coro Regensburger Dampfpatzen, que significa os pardais da Catedral de Regensburg. Dedicou toda a sua vida à música. Recentemente veio a falecer também. Mas o jovem Ratzinger, o jovem padre, se destacou muito no mundo acadêmico, um professor muito estimado. Isso também atraiu a igreja, que
no Concílio Vaticano II, o levou para participar como perito, como secretário do cardeal Josef Frings. E ali Ratzinger se destacou, porque ele que ajudava o cardeal a preparar os discursos que o cardeal fazia, né, no concílio, nas sessões do Concílio Vaticano II. E um dos discursos famosos do cardeal Frings, que teve uma repercussão assim devastadora no sentido positivo, no modo em que o concílio estava sendo conduzido, deu uma mudança, né? Tinha como pano de fundo, tinha como o idealizador esse jovem padre, Josef Ratzinger. Então, ele trabalhou no Concílio Vaticano II. Portanto, depois do Concílio Vaticano II, Ratzinger continuou naquilo que ele mais gostava de fazer, dar aulas na universidade, orientar mestrandos, doutorandos, mas isso, a sua sabedoria, o seu destaque atraiu muito o então Papa Paulo VI. Né? Papa Paulo VI, desde o Concílio Vaticano II, já tinha uma grande percepção da desenvoltura, do trabalho responsável, acadêmico e intelectual do jovem padre Josef Ratzinger. E no ano de 1977, o Papa Paulo VI, então, o nomeou arcebispo de Munique, na Alemanha. Né? Ele tinha 50 anos quando foi nomeado arcebispo. Ele já assumiu uma arquidiocese. Né? E no ano de 1978 morre então o Papa Paulo VI. E ele participa então já como cardeal, porque depois que ele assumiu a arquidiocese de Munique, 2 meses depois, o Papa Paulo VI nomeou cardeal. Né? Então, em 78, o ano que o Papa Paulo VI morreu, já Josef Ratzinger já participou como cardeal do conclave que elegeu o Papa João Paulo I. Nós sabemos que o Papa João Paulo I só ficou, né, por 33 dias governando a igreja. Um infarto fulminante, né, o levou para Deus. Então, Ratzinger novamente participa em 1978 do segundo conclave que elegeu então o Papa João Paulo II, né, final de 1978. E Wojtyla, né, o Papa João Paulo II, o cardeal Wojtyla, já tinha muita amizade e muita admiração pelo cardeal de Munique. Então fez a ele um convite para que viesse trabalhar em Roma. Ele não quis no primeiro momento. Ele achava que ele estava há pouco tempo na arquidiocese de Munique e tinha muitos compromissos, muitos deveres ainda a serem executados naquela diocese. Mas em 1981 ele não teve escolha. Né? O Papa João Paulo II novamente o chamou e o nomeou como prefeito da doutrina da fé, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, Ratzinger deixa sua pátria, deixa a Alemanha e por 24 anos vai trabalhar ao lado do Papa João Paulo II, orientando ele nas questões ligadas à fé. Muitos documentos, muitas declarações, né, nós temos aí graças ao trabalho incansável do cardeal Ratzinger como prefeito da doutrina da fé, considerado um homem firme na fé, mas ao mesmo tempo um homem muito simples, acolhedor, muito respeitado e querido por todos. Portanto, quando ele completou seus 75 anos, como de praxe, ele apresentou sua renúncia ao Papa João Paulo II. Né? E ele tinha planos de voltar para sua pátria, voltar para a Alemanha, descansar e continuar dando palestras, aulas, naquilo que ele sempre gostou de fazer. Mas o Papa João Paulo II disse, não, você vai continuar no cargo. Depois, passado mais um período, ele pediu de novo a sua renúncia. O Papa João Paulo II não deixou, porque realmente era um homem da confiança de João Paulo II. Né? E então, em 2005, o Papa João Paulo II vem a falecer e o cardeal Ratzinger era, na época, também o decano do Colégio de Cardeais, ou seja, o mais velho de todos os cardeais. Então, quando o Papa morre, o decano do colégio é quem preside todas as celebrações fúnebres, o conclave, né, até o momento em que o novo Papa é eleito. Né? E isso aconteceu. Né? Nós temos, né, registrado uma bela homilia do cardeal Ratzinger ao Papa João Paulo II no dia do seu falecimento. Né? E então,
Joseph Ratzinger participa então do seu terceiro conclave, mas é o conclave que o elegeu como Papa Bento XVI. Né? Então, já aos 78 anos ele foi eleito Papa. Né? Um pontificado curto de 8 anos, mas como dizia hoje o comentário na missa, hoje pela manhã, um pontificado intenso, 24 viagens apostólicas, 2 jornadas mundiais da juventude, 3 encíclicas que resumem a mensagem do pontificado de Bento XVI, Deus caritas est, spe salvi e lumen fidei, né? Fé, esperança e caridade, né? As 3 virtudes teologais. E ele, sendo um teólogo por excelência, fez realmente do seu pontificado, né, uma expressão de um quanto nós devemos viver a fé com consistência, uma fé que não é nem A e nem B, uma fé que não se anda em cima do muro, é uma fé que precisa ter uma postura, uma posição, uma fé que não agrada à moda, mas a fé que é a fé por si mesma, e que nós, vivendo essa fé, possamos dar razões a ela, sem viver uma fé ingênua, superficial e de aparência. Coisas que o Papa Bento XVI combateu muito ao longo do seu pontificado, ao longo de toda a sua vida. Também foi um Papa que combateu o relativismo, né? Aquela célebre homilia, dias antes de ser eleito Papa, no qual ele diz, né, que nós estamos vivendo a ditadura do relativismo e estamos ainda mais além do relativismo, ainda nos tempos de hoje. Hoje tudo pode, a fé é uma invenção, a fé continua sendo um delírio, a fé é uma bobagem, eu posso fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu me bem entende. Não é por aí que se vive a fé. O Papa Bento XVI, para nós, no seu legado como pontífice, nos ensina que é necessário nós trazermos Deus de volta para o centro de tudo, o centro da nossa vida, e a Ele manifestarmos uma fé concreta, coerente, o equilíbrio necessário entre a fé e a razão, para que a gente possa cada dia se aproximar cada vez mais de Deus. Então esse é o grande legado que o Papa Bento deixa para nós. E fora o legado teológico, né? Os escritos do Papa Bento XVI, que o Brasil nem a metade ainda traduziu. Né? Existem muitas obras escritas, muitas. Fora o magistério pontifício, né? Que são as encíclicas, as cartas dele como Papa, mas escritos como teólogo. É uma raridade, é uma riqueza incomparável. Então que nós possamos agradecer a Deus e dizer, valeu a pena, que coisa boa. O Espírito Santo sempre nos presenteia a cada tempo com um Papa. Se a gente é sensível ao Espírito Santo, nós podemos entender que cada Papa corresponde ao seu tempo. Cada Papa nos ajuda a tomarmos a decisão de que o mais importante é estarmos atentos ao Espírito e aquilo que Ele tem a nos dizer e nos impulsionar para que a gente viva bem a nossa fé. O Papa Bento XVI deixou para nós que é muito importante a gente viver a fé, mas para nós padres é importante estudar, conhecer a teologia, fazer a teologia de joelhos, rezando, estudando e rezando, falando para as pessoas a importância de estarmos sempre unidos à verdade do Evangelho, à verdade da palavra e à verdade da doutrina da igreja. Não nos esquecermos daquilo que a igreja tem de mais precioso, que é a palavra de Deus, a sua presença no meio de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que este legado continue sempre a nos impulsionar. Eu pessoalmente agradeço a Deus pelo legado, né, do Papa Bento. Quando ele foi eleito, eu tinha 14 anos, eu estava me preparando para o sacramento da Crisma, né, aquele período de transição do Papa João Paulo para o Papa Bento. Tudo aquilo para mim era novidade, era uma figura que eu pouco conhecia, mas fui conhecendo
a partir do seu pontificado, a partir do seu jeito, dos seus gestos, das suas palavras, da sua preocupação com a formação dos seminaristas. Foi o Papa que me acompanhou todo o meu período praticamente de formação, e ele era incisivo na formação dos seminaristas, dos padres. Padre tem que estudar. Uma vez Dom Beni falou para nós lá, o Papa Bento XVI quer bons padres, padres estudiosos, que chegam na homilia, mas não falam bobeira, não ficam inventando moda, mas fala aquilo que é para ser dito, de acordo com o Evangelho, de acordo com a verdade do Evangelho e aquilo que ensina a doutrina da igreja. Então eu tive também a graça de estar pertinho do Papa Bento, nesse evento importante para nós, que foi a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, aqui em Aparecida. Eu criei coragem, peguei o ônibus e fui. Cheguei e vi o Papa de pertinho. Então, para isso também foi um momento muito marcante na minha vida. E quando eu estava para fazer o meu retiro de ordenação diaconal, eu realizei lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Para quem não conhece, lá no Largo de São Bento, lá eu fiz o meu retiro para a minha ordenação diaconal. E quem nos acolheu lá foi Dom Gregório, Ele esteve aqui celebrando ano passado a novena de Nossa Senhora Aparecida, Dom Gregório monge, E ele que me acolheu, e ele que pregou o retiro para mim, para o Padre Odair e o Padre Gustavo Shoa, Nós 3 fomos ordenados naquela época, E nós chegamos lá, os quartos praticamente do mosteiro estavam cheios de hóspedes. Eu falei, meu Deus, e agora, Aí o monge chegou e falou assim, olha, nós estamos com um grande problema, o monge que recebe as pessoas lá, o guardião lá, Nós estamos com um problema, Nós temos 3 quartos. 2 quartos de visitantes e o quarto onde o Papa Bento XVI ficou hospedado. Então o monge escolheu. Então você, o diácono Gustavo, o diácono Odair, vão para os quartos dos visitantes. E você, Thales, vai dormir no quarto do Papa. Meu Deus do céu. Vocês não sabem, meu Deus do céu. Quando eu entrei naquele quarto, gente, eu falei assim, eu vou dormir aqui, acho que eu vou dormir no chão. Eu falei assim, é para dormir na cama? O monge falou, é para dormir na cama, é usar o banheiro, tudo. O quarto que era do Papa, que foi do Papa Bento XVI, quando ele ficou hospedado no ano de 2007. E lá fiquei 3 dias naquele quarto lá. Eu liguei, só sei que eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu estou no quarto do Papa. Mas foi uma bênção, uma graça de Deus que eu guardo aqui no meu coração, e tantas outras coisas bonitas deste Papa. E por fim, a sua renúncia. No dia 11 de fevereiro de 2013, o Papa então anunciou sua renúncia. Um gesto que assustou todos nós. Mas já na história da igreja temos mais de 6 papas que renunciaram. E lá no direito canônico, há muito tempo já está escrito, o Papa tem o dever de renunciar se ele achar, porventura, não tiver mais condições de conduzir a igreja. Um gesto inédito para nós destes séculos, Um gesto de humildade, um gesto de amor para a igreja. Muitas vezes, a gente quer empurrar as coisas com a barriga e faz a coisa mal feita. Ele, como um bom alemão, pensou muito bem, rezou muito bem e achou que a melhor atitude era a renúncia. Então, no dia 28 de fevereiro de 2013, ele deixou, então, o pontificado. Mas não deixou de escrever, de estudar e principalmente de rezar pela igreja. E continuará rezando por nós, de lá do céu, intercedendo por cada um de nós. Não nos esqueçamos que foi no seu pontificado que também nossa paróquia foi criada dentro do contexto da 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. Meus irmãos, poderíamos ficar aqui horas e horas, mas eu já estou nos 3 minutos do acréscimo, Então o juiz vai apitar e eu preciso terminar. Mas que nós possamos agradecer a Deus. Louvado seja Deus pela vida do Papa Emérito Bento XVI. Que ele continue a nos inspirar com as suas palavras, com seus gestos, porque o Papa Bento morreu,
mas a sua obra, o seu legado, o seu testemunho continua. Ele, para nós, é um exemplo daquilo que nós vimos no Evangelho. Jesus mostra para nós que as bem-aventuranças são o caminho para a santidade. Enquanto o diácono Lei cantava as bem-aventuranças, eu colocava sempre a vida deste homem comparando com as bem-aventuranças. Se a gente for parar para pensar, esse homem viveu tudo isso que está presente nas bem-aventuranças. Então, que esse testemunho também nos inspire para que o Evangelho de Jesus, para que o programa de santidade que nos leva à salvação, que nos leva à eternidade, possa ser constante na nossa vida, vivendo aquilo que é a marca do pontificado de Bento XVI. A fé, a esperança e a caridade. Amém. Irmãos e irmãs, com toda a confiança, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo: